Agora nós vamos passar a palavra para a doutora Tísia, que é procuradora federal na Procuradoria-Geral Federal, aqui em Brasília, e é delegada regional da UNAF no Distrito Federal, que é o nosso equivalente ao nosso diretor regional da DPF. Inclusive, ela nos confidenciou que ela pretendia ser delegada federal. Por favor, doutora Tísia. Obrigada. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer ao doutor Leôncio, doutora Andréa, doutora Tânia, doutor Sobral, pela oportunidade, por dividir esse momento com vocês. Então, a minha intenção, né, eu até conversei com as meninas o que exatamente que elas gostariam de ouvir de mim. Eu vou dividir com todos, né? Temos alguns rapazes também presentes. Infiltrados, né? Então, eu adorei, comentei com as minhas colegas da AGU que tinha um evento só de delegadas, elas ficaram enlouquecidas com a ideia, me pediram para levar o panfleto, o formato do evento de vocês, que elas acham que também dá para fazer um evento parecido na AGU. Então, a ideia... Quando souberem participar, então, hein? Eu quero. Quando souberem os mimos que eu fiz para vocês. Ai, que lindo! Então, a ideia de vocês já é admirada por todas nós da AGU. Então, eu vou dividir assim, um pouco da minha experiência, porque eu tenho uma atuação bem forte, intensa, aqui no Congresso Nacional. Naturalmente, pelo meu perfil, pelo meu estilo, eu comecei a comparecer ao Congresso, despachar com os deputados e me identifiquei. Gostei do trabalho, percebi que eles... muitas vezes desconhecem muito da nossa realidade, não conhecem exatamente as nossas atribuições, o quão importante é cada das funções desempenhadas por todos nós. A AGU é uma instituição nova, né? Foi criada com a Constituição de 88, a AGU é formada por 4 carreiras. Eu sou integrante da carreira de Procurador Federal, atuo na defesa das autarquias e fundações públicas federais. E notei que se a gente não estiver no Congresso para divulgar para a sociedade, na medida em que a gente reconhece o nosso parlamentar como representante eleito pelo povo brasileiro, se nós não comparecermos até o Congresso para divulgar o que a gente faz, para levar os nossos números, para pleitear o que a gente considera justo e legítimo, ninguém o fará por nós. Então, se outras categorias conseguiram avançar e de repente descolaram demais da nossa realidade hoje, um cadinho disso também decorre de repente da nossa omissão. E eu percebi, estimulo muito nos colegas para que a gente, possamos tomar ciência da importância que é e da responsabilidade que cada um de nós tem para preservar a nossa instituição, para conseguir o seu fortalecimento, a sua valorização, a instituição e a carreira. Porque eu acredito que, assim como nós da AGU, vocês da Polícia Federal também devem ter suas dificuldades. Nós reconhecemos a temperatura a que o Dr. Sobral se referiu, decorre de vários problemas que foram sendo assim, empurrados ao longo dos anos. E temos muitas dificuldades estruturantes dos nossos prédios, não temos carreira de apoio, então temos muitas dificuldades estruturais que no momento de agora, por várias razões, explodiram dentro da AGU e a gente vive uma crise muito grande, vivemos uma mobilização histórica decorrente de vários problemas que foram se acumulando ao longo do tempo, devido a um estilo de advocacia de governo que vem sendo fortemente implantada dentro da AGU e é algo que a gente tenta reagir para tentar preservar a nossa instituição como uma instituição forte, uma instituição isenta de tantas interferências externas. A gente luta para podermos exercer uma advocacia de Estado que preserve, que defenda o Estado brasileiro, as políticas públicas eleitas nas urnas. Então, estou só tentando contextualizar para que vocês possam compreender um pouco da temperatura que a gente vive hoje na AGU. Então, assim como vocês, eu creio, todos nós temos interesse de levar ao conhecimento dos nossos parlamentares as nossas dificuldades, porque só assim nós vamos ter condições de saná-las. E até pegando um gancho do que o Dr. Sobral falou, para a gente da AGU, o nosso foco são reformas estruturantes. Quando eu falo em reformas estruturantes, eu me refiro a PECs. A gente não quer mais passar pelo que todos nós passamos hoje em dia, de a cada momento político ir lá com o pires na mão, pedir reajuste, ter essa disputa chata entre categorias
Então, a gente reconhece para as carreiras jurídicas, e aí os delegados de polícia, assim como os advogados públicos federais estão incluídos, a gente conhece especificamente na PEC 443 como uma reforma estruturante. É muito diferente conjuntura de estrutura. Nós não estamos discutindo conjuntura das carreiras a que pertencemos no Congresso. Por isso que a questão do ajuste fiscal e das dificuldades financeiras por que passa o país hoje em dia é uma situação ocasional, é algo momentâneo. A gente quer discutir as nossas instituições para sempre. Queremos saber o modelo de instituição que o país e a sociedade deseja para as instituições a que cada um de nós pertencemos. Então a gente vem levando esse discurso para os deputados. A PEC 443 ela não tem um impacto imediato, isso é muito importante que seja dito no discurso com o parlamentar. Após a sua promulgação, o texto prevê que os efeitos, seus efeitos vão ser gerados apenas 2 exercícios financeiros depois. Então a expectativa é que essa PEC vai gerar efeitos 2018 ou 2019. Então, quando o momento do nosso país, provavelmente, se Deus quiser, vai estar sendo restabelecido. Então, esse é um aspecto muito importante do discurso. Mas só para retomar, vou dividir aqui a minha fala em 3 tópicos. Eu vou falar um pouquinho do histórico da PEC 443, vou mencionar o discurso com os parlamentares e vou falar do nosso cenário atual. Voltando um pouquinho no histórico, a PEC 443 foi aprovada na fase da comissão especial em dezembro de 2014. Eu estava lá e acompanhei a leitura do relatório. O relator, na ocasião, não é o autor da PEC, ela é de 2009, é Bonifácio Andrada, um deputado do PSDB. Em dezembro de 2014, o relator Mauro Benevides foi quem fez o relatório e foi nessa sessão que foi aprovado o texto substitutivo que a gente tem hoje, o texto que a gente vem lutando, que é esse aí. Na ocasião, várias carreiras tiveram PECs semelhantes a pensadas a 443. Naquele momento, só para esclarecer e contextualizar, o deputado Mauro Benevides, ele optou por desmembrar. Ele tentou encontrar pertinências temáticas. Então, ele manteve na PEC 443 as carreiras jurídicas. E aí estamos todos nós, os advogados públicos, tanto da esfera federal, estadual e municipal, e os delegados de polícia federal e civil, E o que ele fez? A 391, ele desmembrou, ela tem um teor muito parecido, na verdade é idêntico, mas está lá contemplando as carreiras fiscais. Então, os auditores que, por ocasião da votação da PEC em primeiro turno, tentaram conseguir sua inserção na 443, eles não estão prejudicados. Eles têm a PEC deles pela qual eles podem lutar, porque nessa ocasião houve esse desmembramento e a 391 seguiu o seu rumo, enquanto que a 443 vem seguir esse trâmite. A propósito, a 391 esteve na pauta da Câmara por 3 ou 4 meses ali no primeiro semestre. No momento em que a gente estava divulgando a nossa, trabalhando pela nossa PEC, quando chegou em agosto, a nossa foi pautada e a deles que tinha ficado meio que, assim, dormindo, nesses meses todos, saiu da pauta. Então, só para contextualizar, foi isso que aconteceu. Por conta dessa crise histórica que eu mencionei para vocês da AGU, nós reconhecemos nessa PEC uma solução definitiva para a gente. Demora? Demora, mas é uma solução para sempre. Por isso que a PEC 443 é uma grande prioridade para nós, membros da AGU. Começamos um trabalho muito forte em abril, e aí vou entrar no ponto do discurso. O que foi a nossa estratégia? A estratégia que todos e todas podem colaborar é procurar, em alguma medida, esclarecer, apresentar o texto dessa PEC para os deputados e agora, logo mais, em breve, se Deus quiser, para os senadores, para a gente explicar o que significa, para a gente explicar a justiça e a legitimidade desse texto e procurar defendê-lo e colher o apoio desse parlamentar. Então, desde abril, nós começamos um trabalho forte, tanto em Brasília quanto nos estados. E falando em formas de ajudar, às vezes o colega não tem condições de se deslocar a Brasília para visitar gabinetes, não tem problema.
Independentemente de qual seja o seu estado, uma visita na base do deputado, muitas vezes, ela gera muito mais resultados do que visitar aqui em Brasília. Quando eles vêm para cá, eles têm os seus compromissos, eles são ocupados, têm várias reuniões em comissões, e muitos deputados disseram para a gente: eu vou apoiar vocês porque eu fui procurado lá no meu estado, que é onde está quem? Seu eleitor. Então essa estratégia, para quem não pode vir a Brasília, não tem problema, não fique triste, porque você pode contribuir lá do seu estado mesmo. Procurar agendar visita com a assessoria dos parlamentares, onde ele tem normalmente um escritório, muitas vezes, é tão útil e ajuda tanto quanto vir a Brasília. Outra forma de contribuir, retomando o que a Tânia acabou de dizer, a doutora Tânia acabou de falar, é a ligação pelo 0800 da Câmara. Você declara apoio à PEC, é possível ligar todos os dias, e aí essa PEC fica num ranking de prioridades, fica lá em cima. A PEC 443 por muitos meses ficou como a PEC que recebeu mais declarações de apoio pelo 0800, então pode parecer pequeno, e é pequeno, mas é uma contribuição muito válida, que nos atende bastante. Então, ligar para o 0800 de um telefone fixo, se todos puderem divulgar essa informação e pedir essa ajuda que é mínima para cada colega, integrante das categorias que se interessam pela PEC, isso é muito importante. Outra forma, nas redes sociais, os deputados têm divulgado nas suas páginas postagens de apoio à nossa causa. Então, é muito importante curtir, comentar, agradecer. Então, além de pedir o apoio, agradecer é fundamental. Agora que a gente passou por uma votação em primeiro turno, procurar o deputado para esse novo momento, inicialmente para agradecer. Nós tivemos 445 votos favoráveis naquela sessão de 5 de agosto de 2015. Então, a gente vai procurar o deputado, vim procurar inicialmente para agradecer o voto e o apoio na votação em primeiro turno e pedir o apoio de novo para a gente conseguir incluir em pauta em segundo turno. A bancada de Minas, no dia seguinte, correu todos os gabinetes para agradecer, e os deputados falaram: mas eles vieram aqui pedir, não, nós viemos agradecer. Ele, mas isso nunca aconteceu. Chamou a secretária, tirou foto com a gente, nos deu porta-retrato com a foto nossa. A maioria deles ficaram super agradecidos e surpresos com isso, a gente indo lá, não pedir nada, mas agradecer. Exatamente, eu vivi a mesma experiência. Nós confeccionamos uns cartõezinhos, algo simples, barato, de agradecimento. Então, quando a gente não conseguiu encontrar o deputado, a gente pelo menos deixou o cartão de agradecimento pela votação em primeiro turno lá, com a assessoria dele. Então, assim, o nosso comportamento também em relação aos deputados tem sido muito elogiado, que a nossa abordagem é pacífica, é educada, cortês, nós estamos nos comportando bem nas galerias, a gente não vaia, a gente não incomoda o trâmite da sessão, a gente vai lá para acompanhar, a gente aplaude. Então, tudo isso tem dado muito resultado. O deputado tem gostado muito desse olho no olho, desse trabalho próximo, desse trabalho verdadeiro. E voltando no discurso, a gente tem dito muito pela AGU o seguinte: nós estamos lutando por benefícios que consideramos legítimos, justos, que vão conferir a essas carreiras jurídicas que estão inseridas na PEC um tratamento igualitário, um tratamento compatível com outras carreiras que exercem atribuições importantes tanto quanto a nossa. Justiça no Brasil não se faz sem nenhum desses atores. Então, cada um no seu espaço, cada um desenvolvendo as suas atribuições, todos nós, todas as nossas categorias são igualmente importantes para o Estado brasileiro. Então, é isso que a gente tem dizendo. Hoje, a gente vive uma situação de disparidade muito grande. É uma distância que, muitas vezes, faz com que nós estamos perdendo valorosos quadros. Na AGU, o índice de evasão das suas carreiras é de 40%, ou seja, é muito alto. Os colegas voltam a estudar para concurso, saem da carreira, levam o conhecimento que adquiriu dentro da AGU, pior, conhece as nossas fragilidades e depois vai para o Ministério Público, a juização contra o poder público, contra a União, suas autarquias e fundações. Então, assim, os prejuízos para o Estado brasileiro são muito grandes se a gente mantiver essa situação de disparidade tão grande, porque a gente perde força de trabalho qualificada, já vocacionada para desempenhar aquela função.
Então é importante levar para o deputado a importância de todas elas. Nós não queremos mais que ninguém, nós não nos achamos mais nem menos importantes que ninguém, mas reconhecemos a importância de cada uma dessas carreiras de Estado tem um tratamento compatível, parecido, similar e não tão distante. E outra coisa que a gente tem dito muito, deputado, nós não estamos aqui procurando nos autoconceder benefícios de legalidade e moralidade duvidosa. Nós não estamos instituindo por portarias auxílios moradias ilegais. Nós estamos lá buscando discutir com o representante do povo. Se nós vencermos, nós vamos vencer sob o crivo popular. Nós estamos buscando no lugar certo, nós não estamos nos furtando ao debate. Se o Congresso nos disser não, paciência, é não, mas nós tentamos, nós argumentamos, nós levamos os nossos números, nós debatemos, é isso que importa. O que não dá é pra gente admitir subterfúgios, mecanismos escusos, estranhos, que causam espécie à sociedade. Isso sim é feio, na minha opinião, se vocês me permitem dizê-la. Então eu acho que isso nos engrandece, uma categoria que não tem medo de dizer, obviamente que todos nós sabemos da realidade do nosso país. Eu sei da média salarial da nossa população, compreendo e sou solidária às dificuldades por que passa o nosso país, mas reconheço que as nossas categorias são igualmente importantes para transformar o Brasil, para fazer o nosso país um país melhor. Então, se a gente está discutindo ali com o representante do povo, isso é legítimo. Se o Estado achar que não é o caso, ok. Mas se dali sair uma resposta positiva, uma resposta totalmente legítima. Diferentemente de você arrumar esse jeitinho de conceder auxílio moradia para quem tem casa própria, para quem reside no mesmo município há 30 anos, uma verba que não precisa de imposto de renda, que disfarça, que finge que tem caráter remunerativo, que tem caráter indenizatório. E a gente sabe que não é assim. Em que mundo que a gente vive? Então a gente procura dar o exemplo. Eu acho que dar o exemplo é algo muito importante. E isso nos confere muita legitimidade lá no Congresso, porque os deputados são muito ressentidos com esse tipo de iniciativa. Eles são ressentidos porque isso é uma espécie de... Você legisla, né? Em causa própria. E o papel de legislar no Brasil é de quem? É do Poder Legislativo. A gente não quer ocupar a atribuição de ninguém, não. Essa é uma parte do discurso que, quando a gente tem espaço, depende muito da leitura que a gente faz do interlocutor, a gente também tem inserido. A gente evita falar em números, exatamente. Eu ganho X, 2X. Justamente porque é delicado. Eu sei quanto que é o salário mínimo do país. A gente faz uma tabela comparando o tratamento. Se a gente ganha X, a questão é que a gente ganha 50% ou 60% do que percebe hoje um membro da magistratura, um membro do Ministério Público. Então a gente fala em percentual. É uma estratégia mais bacana. A gente está ganhando metade, a gente está ganhando 60% no máximo do que essas outras carreiras estão recebendo hoje em dia. É isso. Para contextualizar e tentar neutralizar essas preocupações também legítimas sobre o momento de dificuldade financeira por que passa o Brasil. A PEC, ela não atrapalha o ajuste fiscal, é o contrário. Nós integramos instituições que têm condições de trabalhar em parceria com o Estado brasileiro para que as medidas de ajuste fiscal tenham sucesso. No caso da AGU, a gente diz muito, toda medida de arrecadação ou de evitar o desperdício de recurso público, se a nossa instituição estiver fortalecida, isso vai contribuir para o próprio ajuste. Então, lembrar que não tem um impacto imediato, 2 anos depois da promulgação, vamos lembrar de 2018, 2019, porque essa é a realidade. A PEC ainda tem um longo caminho pela frente. E lembrar que a gente está trabalhando por um parâmetro objetivo de teto. Muitos deputados, às vezes, acham que se a PEC for aprovada, imediatamente todo mundo vai ganhar aquele parâmetro máximo. Não! As categorias continuarão a existir. Vamos sempre dizer para o deputado que a gente está trabalhando por um parâmetro de remuneração para o teto. Ou
seja, só quem tiver no final da carreira que vai receber exatamente aquilo, ou seja, o executivo ainda vai continuar regulamentando as categorias, qual é o valor de subsídio para quem ingressar agora, inicial, intermediário e final. Esse é um esclarecimento que também interessa quando o deputado estiver preocupado com o impacto. É um segundo ponto. Bom, e além dessa questão de ser uma reforma estruturante, conjuntura é uma coisa, estrutura é outra coisa. E pensando em discurso, no nosso trabalho, podem perceber que eu e a Tânia, e a doutora Tânia, viemos vestidinhos de azul. É a cor da PEC. Esse simbólico pode parecer pouco, mas não é. Porque quando a PEC ela é pautada e entra na votação, ali tem aquele tanto de gente na situação daquela sessão difícil do dia 11 de agosto, para a gente identificar quem era quem. Então eu queria incentivar todo mundo para quando for fazer o trabalho parlamentar, para que a gente para que possamos nos identificar, vamos usar o azul. Nas galerias, só uma sugestão, nas galerias o mosaico ficou lindo, só teria sido melhor se fosse azul. Porque acaba que naquele dia os auditores, todo o material gráfico deles era preto, lembra? Era preto. Então, a gente procurar usar o mesmo material, né? Aquele balãozinho legal para tirar as fotos com os deputados. Eu acho tudo isso bem importante para o sucesso da empreitada. Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia falar que nós precisamos adquirir vestidos azuis. Gravatas azuis. Exato. Só para retomar um pouquinho sobre o discurso, de fato, doutora Tânia, vocês acertaram no evento de São Paulo. Infelizmente, isso é uma realidade. A imprensa, como o tema ajuste fiscal está muito na pauta, na agenda da imprensa brasileira, gente, dificilmente a imprensa vai fazer uma matéria com uma conotação positiva sobre a PEC 443. Então, eu acho que a gente tem que ter assim, muito cuidado quando a gente vai divulgar nas nossas páginas pessoais. Eu acho que é muito importante a gente divulgar números positivos da nossa atuação. Mensagens construtivas ou até mensagens de crítica. Mas vamos lembrar que, de todo modo, se a PEC 443 se ela for pautada e iniciar a votação, isso já vai dar um estardalhaço. Naturalmente, isso vai parar na imprensa. Então, vamos tomar cuidado para a gente também não expor demais a matéria. Em algumas ocasiões pode ser desnecessário ou que às vezes não contribui. Eu, particularmente, tento não chamar muita atenção quando eu estou naquela expectativa de tentar pautar a PEC, porque eu acho que, de uma forma geral, a sociedade, quando de cara, se for passar uma mensagem para ela de um parágrafo, de 2 linhas, a gente não consegue passar tudo isso que eu estou aqui dizendo. A gente vai conseguir passar tudo isso quando a gente sentar com o deputado, a gente tiver ali 15, 20 minutinhos para conversar com ele. Aí a gente dá conta de apresentar os nossos números, mostrar a situação de disparidade das nossas carreiras em relação a outras, a gente dá conta de contar do nosso quadro de evasão, a gente dá conta de dizer que o impacto não é imediato, mas depois de 2 exercícios financeiros da promulgação. Então a gente tem tempo para repassar toda essa informação. Então eu acho que, com relação a uma exposição exagerada, é algo que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aí eu acho que tem 2 frentes. Uma, divulgar o que é positivo para a sociedade é uma primeira linha. Por exemplo, nós da GU, a gente da GU, a gente divulga muito assim, só em 2014 a cifra de economia para o Estado brasileiro foi de 625 milhões de reais do trabalho feito pela GU. Massa. Essa é uma divulgação positiva que a sociedade quer receber. Divulgar os números críticos de trabalho, resultados positivos do trabalho de vocês. Sabe? Assim, a gente usar um pouquinho da criatividade para isso. Agora, a PEC está em vias de pautar, vai estar assim, de gente interessada em atrapalhar. Por que a gente vai querer expor isso mais do que o que já está exposto? Porque está cheio de repórter lá no Congresso, então isso aí já vai acontecer. Então eu queria só chamar a atenção, não sei exatamente como administrar tudo isso, somos muitos colegas envolvidos nessa batalha, mas dentro da AGU eu tenho chamado a atenção dos colegas para tomar cuidado. Ao mesmo tempo que a gente descobriu nas redes sociais um instrumento muito aliado, Twitter e Facebook, a gente também precisa tomar cuidado com a informação que vai para a rede social, ela
não tem menor controle, foi embora. Então, às vezes, o colega se estressa com o pronunciamento de um deputado, por exemplo. Poxa, não vai retrucar nas redes sociais. É claro que não. É esse tipo de... Eu tenho muito chamado a atenção internamente na AGU. Vamos expor o que a gente quer que seja exposto. No mais, vamos tomar cuidado, porque está cheio de gente aí que talvez por interesses não tão legítimos, não tão nobres, tem interesse de atrapalhar. Então, eu sugiro, assim, tentar achar um equilíbrio e a gente aprender a usar as redes sociais só em nosso benefício. É a minha primeira, assim, sugestão. E outra, vamos tentar divulgar na mídia, dentro do que é possível, quando a gente conseguir espaço, que não é pauta-bomba. Que não é pauta-bomba. Nem sempre é fácil a gente conseguir uma divulgação positiva nossa nesses grandes veículos de comunicação. Mas são as duas formas da gente atuar. Quando conseguir pautar e vier aquela enxurrada de divulgação negativa, de pauta-bomba, a gente tentar responder uma mensagem esclarecedora para a sociedade, dizendo que não é. Mas vamos ter consciência, no momento que o país vive, em 2 linhas ou em um parágrafo, a sociedade não vai estar do nosso lado com relação à PEC 443. Só para a gente ter consciência onde a gente está pisando. Agora, eu tenho convicção, total convicção, de que não é a nossa PEC que vai prejudicar o momento do país. Não é ela que vai prejudicar o ajuste fiscal, pelo contrário. Pelo contrário, ela é um instrumento de fortalecimento dessas carreiras importantes e dessas instituições. Sempre lembrando, é para o futuro. Fazer o que agora? Cenário. Estou chegando no meu último ponto da minha fala. Cenário de hoje. O que aconteceu? O presidente Eduardo Cunha, por ocasião desse trabalho que a gente fez de abril a julho, quando começou o recesso parlamentar, ele disse: eu não quero que essa seja uma pauta do Cunha. Eu quero que essa seja uma pauta do Colégio de Líderes. Então, o que acontece? Os líderes, eles têm uma reunião no início de toda semana para definir a pauta, todos os temas que vão entrar na pauta da sessão plenária. Nós precisamos, então, trabalhar os líderes, pedir para os líderes, tentar sensibilizar as lideranças de cada partido para que nos ajudem e verbalizem durante a reunião para que a PEC seja incluída na pauta do segundo turno. E, ao mesmo tempo, quando a gente trabalha cada deputado individualmente, ele forma opinião dentro do seu partido. Esse deputado é alguém que nos ajuda a convencer o seu líder a verbalizar isso durante a reunião. Então, por exemplo, semana que vem, terça-feira, às 14h30, tem reunião de líderes. É muito importante a nossa presença no Congresso para quem estiver em Brasília. Ou trabalhar esses líderes e esses deputados nos estados agora, sexta-feira, segunda-feira, porque normalmente o deputado vem para Brasília na terça de manhã e ele volta na quinta. Então, quinta, sexta e segunda são datas que a gente consegue encontrar o deputado na base. Ele já chega aqui em Brasília trabalhado. Então, a gente tem feito uma movimentação grande no corredor que dá acesso à sala da presidência, onde acontece essa reunião de líderes. E o que a gente precisa para hoje é convencer essas lideranças a pedir para o presidente da Câmara para que ele inclua a 443 para a votação em segundo turno. O presidente Eduardo Cunha se preocupou muito, e essa preocupação antiga dele, eu já ouvi fala dele nesse sentido em diferentes momentos, sobre diferentes assuntos. Ele se preocupa muito com relação aos estados e municípios. Ele se preocupa com a aprovação de uma legislação que vai impactar ou gerir o governador ou o prefeito do município. Então, essa é uma preocupação dele. O que ele enxerga? Ele enxergou que a PEC 172, que é uma outra PEC, que trata de outro assunto, ela divide lá responsabilidades entre os entes federados, ele reconheceu nessa PEC uma forma de neutralizar o impacto que a 443 pode ter nos estados e municípios. Isso é fala do presidente Eduardo Cunha, fala pública, que está nos jornais. Então, ele disse isso e falou assim, é o seguinte, beleza, nós votamos a 443 em primeiro turno agora em agosto. Só um parênteses, quando o presidente Eduardo Cunha fala, ele tende a cumprir. A gente começou o trabalho em abril, ele nunca deu data, nunca prometeu, vou fazer semana que vem, não. Sempre tinha outros temas prioritários. À medida que o nosso trabalho foi terminando, e nós temos uma planilha de controle. Nós criamos uma planilha no Google Docs, que qualquer um pode ir lá e atualizar. Sobre o resultado das visitas. Sabe quantos deputados nós visitamos? 509, dos 513.
Esses 4 que ficaram faltando foi porque a gente não encontrava nunca, nem em Brasília, nem no estado, nunca conseguimos agendar uma visita ou encontrar, e a gente só marca no Google Docs quando a visita é qualificada. Esses 4 que a gente não marcou, no Salão Verde ou nos corredores, a gente encontrou. Entregamos o panfletinho, pedimos apoio, mas pra gente isso não é uma visita qualificada. Então a gente não ticava lá no controle. Mas pra gente ter noção do nosso trabalho, para evitar de que um deputado seja visitado várias vezes e outro ninguém visita. Então a gente fez esse controle, pedimos a ajuda dos colegas do Brasil inteiro, e é algo que vocês, assim como nós, vocês também podem fazer, pra gente ter uma noção. Como é que tá? Vamos reforçar o partido A ou o partido B, por aí. Lembrando, né, que as grandes bancadas, o PMDB e o PT, são bancadas muito grandes. E algo que tem que ficar muito claro no trabalho parlamentar, pessoal. Não interessa, em absoluto, a preferência partidária, ideológica de qualquer um de nós. Isso não é assunto para o momento, para a 443. Nós queremos o apoio e queremos convencer todos os deputados, independentemente do partido. Não interessa se é da base do governo, se é da oposição. A minha crítica pessoal em relação ao governo não tem a menor relevância nesse processo. Então isso é muito importante. Nas redes sociais, inclusive, a gente não deve manifestar apreço ou desapreço por posição partidária A ou B ou C no que se refere à PEC que nos interessa. Concordam? Aprovar a PEC não é papel para poucos, é papel para todos. O quórum é qualificado, nós precisamos de 308 votos. Então, só para abrir uma sessão para votar a PEC, já é necessário, né, a presença de muitos deputados. Naquela ocasião, 445 votos favoráveis versus 16, dentre contrários e abstenções. Então, é necessário um dia que haja muitos deputados na casa. Então, por isso a gente não pode desprezar a opinião de nenhum. Se o deputado já está estressado, se ele é contrário, a gente respeita a opinião dele. Ok, mas nós não vamos revidar, nós não vamos discutir, nada disso. E vamos seguir trabalhando no convencimento dos demais. Então, esse aspecto é muito importante para o trabalho parlamentar que a gente vem fazendo. E para fechar, ele então condicionou o presidente Eduardo Cunha à aprovação da 172. Num primeiro momento, as entrevistas que ele deu, ele disse o seguinte: eu só vou pautar a 443 em segundo turno depois da promulgação da 172. O que aconteceu? Hoje é sexta, né? Quarta-feira, foi concluída a votação da 172 na Câmara. Eu estava lá, nós subimos para as galerias para acompanhar. Então, na quarta, eles votaram os últimos 2 destaques que estavam faltando. Acabou 172 na Câmara, 172 foi para o Senado. Bom, promulgou? Ainda não. Mas o cenário político, por isso que a gente nunca pode se desesperar. O nosso papel é fazer a nossa parte sempre. A nossa parte é ir para o Congresso, é visitar o deputado no Estado, visitar o deputado aqui em Brasília, onde quer que seja. O Cunha, como o cenário político muda, ele pode rever essa opção inicial de só pautar a 443 quando for promulgada a 172. Dizem que a tendência da 172 no Senado é de correr de forma célere também. Vamos aguardar. Mas, por hora, nós temos um argumento novo. Poxa, presidente, a 172 já passou na Câmara, foi para o Senado. Vamos concluir a votação aqui na casa da 443 também? Daí ela fica no Senado aguardando, né, acompanhando. Vamos tentar argumentar nesse sentido. E aí, na terça-feira, na quarta, nós tivemos uma reunião com o líder do PSC, o deputado André Moura. Ele nos diz com todas as letras: bom, o papel de vocês é convencer os líderes para que possam levar esse argumento novo, essa pauta de vocês, de pautar a 443 agora em segundo turno, já que a 172 foi para o Senado. É possível de acontecer? É. O deputado André Moura nos deu a senha. Façam o trabalho de vocês. Ele disse isso claramente. Então, e sinalizou que o presidente Eduardo Cunha pode concordar,
desde que seja uma pauta do Colégio de Líderes. Então, a próxima terça-feira é um momento decisivo. Quem estiver a próxima terça, se não der certo na próxima terça, é na outra terça. Se não der tempo na outra, é na outra terça. Não interessa. Nós vamos para o Congresso quantas vezes forem necessárias, sem cansaço. Ou pelo menos a gente finge que não se cansa. Porque trabalhar com cansaço é uma estratégia do governo também, que é resistente à matéria, com certeza. Então, nosso papel é fazer um revezamento, uma planilhazinha de escala, montar fundos de mobilização estadual, que todo mundo contribui, e cada semana cada estado manda X colegas, aquilo que for possível. A gente tem trabalhado assim na AGU. Alguns têm vindo, que somados aos colegas que estão aqui no Distrito Federal, a gente tem mantido uma presença constante na Câmara. E para o Senado, aí é outro momento. O perfil do senador é muito diferente, são menos. Trabalhar 81 senadores, por um lado, é mais fácil do que você trabalhar 513 deputados. Por outro lado, é um político mais experiente, representa os estados. É um outro perfil, é mais difícil ter acesso, não é toda hora, você não encontra um senador assim a qualquer momento, é necessário agendar formalmente, mandar um e-mail, tudo bem. Mas não adianta agora a gente também ficar tentando antecipar. Ainda não chegamos na fase do Senado, vamos viver um passo cada vez, e o passo prioritário de agora, o que a gente precisa agora é pautar em segundo turno. E eu acho que quanto antes, melhor. A votação dos vetos da semana passada, que tumultuou muito o acesso à Câmara na última terça-feira, ficou para quarta. Ontem o Renan, presidente do Senado, deu uma entrevista dizendo que os outros 6 vetos que ficaram faltando vão ser apreciados na quarta-feira. Ótimo para a gente entrar na terça, porque essa é outra, além de todas as dificuldades naturais desse processo, a gente enfrenta essas outras. Nos dias que tem temas polêmicos inseridos na pauta, o presidente restringe o acesso, nem todo mundo consegue entrar no Congresso, depois nas galerias é outra dificuldade. Então, para quem acompanhou as sessões de 5 e 11 de agosto, viu o quanto foi complicado acessar a casa. Então, na próxima terça é um dia de esperança. A cada semana que se inicia, é uma esperança nova que se reabre para a gente. E é o seguinte, aprovar a PEC só depende de nós. Nós não dependemos de MPOC, nós não precisamos negociar com o governo, nós precisamos apenas fazer nosso trabalho bem feito, de argumentação, de visita cortês, de visita convincente e fazer um trabalho estratégico. Se estivermos presentes, se soubermos fazer nosso trabalho bem feito, nós vamos ganhar. Simples assim. Era isso. Obrigada a todos. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde. Eu estou à disposição se de repente quiserem tirar alguma dúvida. É só uma dúvida, então, a partir de agora, os delegados da Polícia Civil estão fora da fase. Não. Aliás, esse é um assunto delicadíssimo, não é isso não. Porque meu marido é delegado. Não, tá normal. Não. Fica na maior preocupação, nós vamos sair fora. Calma. Muita calma nessa hora. Deixa eu tentar explicar. Essa é uma posição do presidente Eduardo Cunha, dele, pública, dita 1000 vezes para quem quis ouvir, estava em todos os jornais da época, se você for consultar. O texto aprovado da PEC 443 é exatamente o texto que está aqui. É o texto que está disponível no site da Câmara. Se você jogar lá no site da Câmara, coloca PEC 443, ano 2009. O substitutivo aprovado em dezembro pela Comissão Especial é esse aqui. É ele que está valendo, todas as categorias estão inseridas. É porque o presidente Eduardo Cunha, na medida em que esse texto amplo, que abrange profissionais das esferas federal, estadual e municipal, foi aprovado, ele se preocupa com isso. Ele acha que a 172 tem reflexos automáticos, imediatos, que não impedem, que preserva o valor que ele, presidente Eduardo Cunha, quer proteger, mas não muda nada o texto da PEC. Então, o texto da PEC está íntegro, o mesmo substitutivo aprovado em dezembro é o que está valendo para hoje. Ele só condicionou. Eu só vou pautar de novo a PEC de vocês depois que a 172, que é prioridade para mim, presidente Eduardo Cunha, for aprovado. É isso, tá? Delicadíssimo esse assunto.